Bom dia, nono ano. Bem, revisãozinha da nossa matéria, pouca coisa, tá? Um resumo do que eu passei para vocês, tá? Depois no final eu vou corrigir aquelas páginas finais lá do que o que estudei, que eu deixei para vocês lá no finalzinho, tá? Então, nossa matéria começa aqui, o que é matemática financeira, tá? Esse pequeno texto, lembrando das nossas perguntas. Então, nós temos aqui o que é matemática financeira, tá? Só dar uma lida, só tem leitura, tá? Pra gente fazer as nossas perguntinhas. Depois, nós vamos para juros, tá? Então, que é a parte de juros. Lembrando, ó, atenção, já tinha marcado antes, tô marcando agora de novo, tá? Então aqui, ó, comuns são ao dia, ao mês e ao ano. Capital é o C, ó, quantia de dinheiro investida ou emprestada. Qual o nome que dá? Capital. Acréscimo rendimento ou aluguel sobre o dinheiro, pago pelo investimento ou pelo empréstimo de certa quantia. O que é isso aqui? Juros. Tá? Então, tem que saber o que é taxa de juros. Porcentagem que se recebe em investimentos ou que se paga em empréstimos referente ao rendimento em determinado período de tempo. Tá? O que é o tempo? Período indicado em dias, meses, bimestres, trimestres, anos, etc., em que uma quantia é investida ou emprestada. Então, isso aqui é a definição do tempo, tá? Dentro dos juros. O que é o montante? É o resultado da adição do capital com o juro, geralmente indicado por MC. Tá? Então, como resposta, o que é montante? Resultado da adição do capital com os juros. Tá? Parando aqui. Ó. Isso aqui significa montante. Tá? Qual é a letrinha que representa? O M, o T de tempo, o I, taxa de juros, o J, juros e o C, capital. Tá? Então leia, preste atenção, gravem isso aqui, façam a colinha de vocês, tá? Mas preste atenção nisso aqui. A seguir estudaremos dois tipos de juros, juros simples e os juros compostos. Tá? Juros simples, tá aqui, tá? Definição, quantia, tudo certinho, tá? Que a gente leu. Então, leitura novamente, tá? Aí, ó, vem aqui, ó. Os juros simples sempre são calculados sobre o capital inicial, a taxa de juros e em determinado período de tempo. Assim, para cálculo dos juros simples, podemos usar a seguinte fórmula. Qual é a fórmula? J é igual a CIT. Então, J é igual a CIT. Tá? Grava isso. Então, J igual a CIT. CIT. Capital, taxa e tempo. Tá? Então, ó, mais aqui, ó, mais um quadrinho para usar a fórmula dos juros. Tá? Então, sempre prestando atenção nos nossos quadrinhos. Tá? Depois, mais uma leitura e os juros compostos. Tá? Então, mesma coisa, leitura, montante final, como é que é calculado? Tá aqui, ó. Ao calcular os juros compostos, apenas no primeiro período os juros incidem sobre o capital inicial. Nos demais, os juros são calculados sobre o montante obtido no período anterior. Assim, o montante no regime de juros compostos pode ser calculado da seguinte maneira. Aí vem aqui as formulazinhas dos juros compostos. Tá? Então, prestando bastante atenção na leitura, para a gente fazer as nossas perguntinhas lá na hora, o complete, tá? Então, dessa forma aí que foi os anteriores, né? Os testes com perguntas, complete, verdadeiro ou falso. Então, preste atenção nas afirmações, tá? Onde eu posso pegar vocês? Aqui, verdadeiro ou falso? Capital é a quantia em dinheiro investida ou emprestada. Verdadeiro ou falso isso?
Entendeu? Então, dessa forma, presta atenção. Para finalizar, o que estudei? Tá? Então, a gente vai ver aqui, ó. A porcentagem é uma fração com o denominador 100. Tá? Então, 33% de 150, 33% vezes 150. Tá? Divide isso aqui, vai dar 0,33 multiplicado 49,5. 24% de 348. 24 por 100 vezes 348. Dá 0,24 vezes 348, 83,55. Então vamos lá. Ao resolvermos problemas envolvendo acréscimos ou descontos sucessivos, não podemos adicionar os percentuais e considerar a soma como acréscimo ou desconto aplicado. Por exemplo, dois acréscimos sucessivos de 10% e 5% sobre o preço de certo produto são diferentes do único acréscimo de 15%. Tá? Juros simples, só texto, tá, gente? Então preste atenção aqui, porque essa parte de acréscimo aqui estava lá na frente, só que a gente não passou por ela. Tá? Então, aqui, ó, texto já está dentro da matéria, que é a página que eu estou dando para vocês. Então eu posso cobrar isso aqui, ó. Ao resolvermos os problemas envolvendo pontinho, pontinho ou pontinho, pontinho, não podemos adicionar os percentuais e considerar a soma como um acréscimo ou desconto aplicado. Tá? Então, dessa forma. Então, essa página aqui, matéria do teste. Os juros simples são sempre calculados sobre capital inicial, C, e a determinada taxa de juros, I, e por determinado período de tempo, T. Ele botou as letrinhas aqui, ó, não tem como errar. Capital, taxa, tempo. Para o cálculo dos juros simples, podemos usar a fórmula J igual a CIT, C-I-T. Tá? Então, gravem isso aí, tá? Nossas perguntinhas, tá tudo montado aqui. É lógico que eu vou bagunçar isso aqui, né? Ao calcular os juros compostos apenas no período de juros, apenas no primeiro período, os juros incidem sobre o capital inicial. Nos demais períodos, os juros são calculados sobre o montante obtido no período anterior. O montante é dado por M igual a capital inicial mais os juros. Tá? Aí aqui vem o quê? Aquelas formulazinhas dos juros. Para usar as fórmulas de juros simples e juros compostos, é necessário que a taxa de juros e o período de tempo estejam na mesma unidade de tempo. Então, eu não posso ter uma taxa de juros ao mês, tá? E calcular o tempo em anos, tá? Então, não vou calcular 10% ao mês num período de 20 anos. Não, tá? Eu tenho que converter. Ou eu converto a taxa para anos ou o tempo, né, para meses, que é mais fácil. Tá? E o gráfico aqui com variação do capital. Tá? Dois gráficos, tem que ser analisado para responder as perguntinhas embaixo. O gráfico 1 representa uma aplicação sobre o regime de juros simples. E o gráfico 2, um regime de juros composto. Tá? Repare aqui, ó, juros simples é sempre a mesma quantia aqui, ó. Ele vai aumentando, mas em cima do anterior. Tá? E os juros compostos, ó, ele vai fazendo uma curva aqui, ó. Tá? Porque o aumento que ele tem aqui é bem maior do que tem aqui. Aqui o aumento é contínuo, aqui o aumento vai variando. Tá? Eu aumento, vamos dizer, 200 aqui, depois aumento 250 aqui, 260 ali, e assim vai. Os pontos indicados no gráfico 1 pertencem à reta que corresponde ao gráfico de uma função afim. Tá? Isso aqui é uma revisão das funções. Função afim. Qual é a função afim? É aquela que dá uma reta
como resposta. Os dois pontos indicados no gráfico 2 pertencem à curva que corresponde ao gráfico de uma função, porém não se trata de uma função afim, nem de uma função quadrática. Nós vimos funções de afim e função quadrática, do segundo grau. Tá? Então, esse gráfico aqui, ó, ele não é uma função quadrática. Tá? A função quadrática ela seria dessa forma aqui. Ó. Lembra? Para cima ou para baixo. Isso aqui é uma função quadrática, uma parábola.